Fala galera do canal, estamos aí para mais um vídeo Cartola FC com mais uma mitada, com mais valorização. E você que não me segue, já segue aqui embaixo, deixa o like e se inscreva no canal. Que é mitada atrás de mitada, valorização atrás de valorização e vamos subindo cada vez mais. Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi a sua pontuação, se você mitou, se você zicou e quantas cartoletas você valorizou. Bora, comentário aqui todo mundo e vamos para a resenha. Nosso time dos sócios foi bem também, fez um pouquinho mais de pontos, né? Décimos ali, 95,71. Tem mais cartoletos, tem mais pontos no geral também. Você que não é sócio, aqui embaixo tem o meu WhatsApp, você pode chamar para aderir. E aqui embaixo também tem o link para você ir direto para o site fazer a adesão. Fez adesão no site, o site vai te jogar direto para o nosso grupo exclusivo. E lá você vai ter muito conteúdo, muita estatística, muita análise. E vai tirar dúvidas diretamente comigo todas as rodadas em resenha, trocando ideia, perguntando, pedindo análise e mandando seu time também para eu analisar. Então clica no link embaixo, tem muita coisa legal e vocês vão se amarrar e vão curtir demais, beleza? Essas daqui são análises que você vai ter comigo toda a rodada, além desse material aqui. Essa aqui é parte do nosso conteúdo, tem muito mais para te ajudar toda a rodada. Isso aqui eu tenho certeza que vai te somar e jogar você no topo das suas ligas. Não à toa, nossos sócios estão brigando no topo de todas as ligas que estão disputando. E isso daqui vai te ajudar demais, ó. Chances de gol, isso aqui é com base na primeira rodada, tem na segunda, tem na terceira, vai ter na quarta. Todos os jogos vão ter aqui para você, tá? Chance de gol, perca de posse de bola, chances criadas, top médias básicas. Aqui é um vídeo que eu fiz analisando os jogadores em potencial. Vamos lá, rapaziada. Foi analisando um por um. Aqui também foi análise. Aqui é o top perca de posse de bola para saber quem desarma mais. Gols feitos, por onde está acontecendo. Não está todos os quadrados preenchidos porque está tendo só. Agora foi a segunda rodada, vai ter a terceira ainda, tá? Mas você vai saber por onde sai gol, se é de ponta, se é de centroavante, meia, volante, por onde está saindo, sai para centroavante, tá? Mas tá fazendo aonde? Mais pelo lado direito, mais pelo lado esquerdo, dentro da área, fora da área. Isso tudo você vai saber aqui também nos nossos campinhos de todos os confrontos, tá? Top SG, probabilidade também você vai ter aqui com a gente, de vitórias, de gols, tá? Isso tudo aqui você vai ter na palma da sua mão, além do nosso time escalado que nós passamos aqui também todas as rodadas. Aqui também você tem raio-x de todos os confrontos. Você vê que tem vários dados aqui que não está sendo preenchido. Vai ser ao longo do Brasileirão, de acordo com as rodadas, mas você já consegue ter pelo menos de cara o confronto histórico também aqui, que já é algo muito bacana. Isso foi da rodada 1 para a rodada 2. Agora vai ter mais coisas, já que tivemos 2 rodadas, para conseguir analisar também, tá? Isso são de todos os clubes, o raio-x, cobradores de bola parada, você consegue saber quem está batendo cada coisa no cada time. Isso aqui também ajuda pra caramba. Destaques sobre a valorização, passamos aqui também um potencial com base estatística, mapa de calor, scouts que ele gerou na última partida, que ele pode gerar também, gols e assistência, aqui é muito top também, que você consegue saber de forma geral onde está sendo marcado, os gols e as assistências de cada time, e dentro e fora de casa, sofridos e feitos também de uma forma geral. Então isso tudo aqui, além de muito mais coisas que não tem como ficar mostrando, senão o vídeo vai ficar muito longo. Você vai ter toda a rodada na palma da sua mão. Você vai analisar, vai estudar e vai imitar no Cartola. Ah, Nareco, eu não quero analisar e estudar, quero só pegar o time final. Não tem problema, o time é postado também lá e você consegue ter uma base para imitar na rodada. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo, já vai diretamente para o site, faz a sua adesão, ou clica no link do meu WhatsApp, me chama e vem aderir diretamente comigo, beleza? Vamos lá então para a nossa escalação, rapaziada. Esse foi o time da última rodada e detalhe, nós perdemos um lateral, tá? Porque o Cariús não jogou. Perdemos um lateral e mesmo assim fizemos 95, mais de 95 pontos, né, cara? Isso é muito top. A rodada 3 não é lá muito fácil. Por quê? O Flamengo é um baita time, todos nós sabemos, mas está numa péssima fase e vai pegar um adversário que no primeiro jogo e único que ele teve dentro de casa, ele guardou e sem tomar gols, tá? Foram 2 gols, se não me falha a memória, e não sofreu nenhum do time do Remo na rodada 1, isso mesmo. Vai pegar o Flamengo fora de casa, o Flamengo não está bem nem em casa, imagina fora, então é um jogo mais difícil do que parece. Não dá para descartar o Flamengo com potencial, apesar, calma aí, vai nem valer, cara, o jogo é na terça, geralmente não vale. Já conferir aqui se vai ter jogo do Flamengo para rodada, se vai valer, mas geralmente não vale, né? Tem isso. Então acho que não vai ter esse problema não. Ó, jogador do Flamengo, não vai valer não, então esquece. Menos uma dor de cabeça pra gente ter na rodada, né? Então vamos para Mirassol e Cruzeiro, jogo complicado, mano. Complicado, o Cruzeiro vem mal, mas é um time que fatalmente vai tirar esse do Mirassol.
Se não tirar potencial como o Walter, como o Formiga, dá para ter no time essa dobra, mas eu acho muito difícil contra o time do Cruzeiro, que é uma seleção, tá no mau momento também, zona de rebaixamento, é bem verdade, mas é um time que tem potencial para conseguir tirar o SC do Mirassol. Você vai ganhar outros 500, tá? Mas é um jogo para ficar de olho, pensando em o Formiga, está jogando muito bem, é um potencial de regularidade e também de ofensividade. Um Walter para defender pode ser um bom nome, ele também sempre trabalha muito, não teve um jogo até agora que ele fez menos de 4 pontos. Então, um jogador com muito potencial para a rodada, tá? No lado do Cruzeiro, temos Matheus Pereira, temos Caio Jorge, temos laterais, temos um jogador pra caramba, mas ninguém tá rendendo lá. Tirando o Matheus Pereira, que tá salvando o time, e ninguém tá rendendo. Então é bom ficar de olho nisso aqui, tá? Chapecoense e Curitiba, jogo equilibradíssimo. Coxa foi fora de casa e ganhou do time do Cruzeiro, né? Que ele foi fora de casa e perdeu de pouco, né? Que ele foi fora de casa e empatou, não. Ele ganhou do time do Cruzeiro. Então, contra a Chape, que tomou um apavoro do Vasco, a gente pode imaginar um outro confronto muito equilibrado e até com um leve favoritismo para o Curitiba, eu me arrisco a dizer, tá? Pelo futebol que jogou nas duas partidas. Na primeira, que mesmo estando com um jogador a menos, conseguiu ser resiliente, e depois, fora de casa, conseguindo uma vitória, tá? Atlético Mineiro e Remo aqui já tem um grande favoritismo. O Remo é muito frágil, muito fraco. No primeiro jogo que ele teve fora de casa contra um time do mesmo nível, que foi o time do Vitória, ele mostrou isso, a fragilidade é muito grande. Jogou em casa, conseguiu abrir 2, mas tomou 2 também de uma forma abrupta. Então, tipo assim, é um time que tem muita fragilidade defensiva e na questão ofensiva tem um pouco ali de deficiência também. Então dá para ficar de olho no Galo, não dá para encher de jogador o time do Atlético Mineiro, que também não está jogando muita coisa, mas dá para ficar de olho também em algum potencial ou outro ali no time, tá? Então olho no Galo para essa rodada, que é o grande favorito da rodada. Vasco e Bahia. O Vasco tá jogando bem, cara, mas não tá ganhando. Tá finalizando, tá metendo bola na trave, tá fazendo até gol, mas não consegue ganhar os jogos. Então é meio complicado você confiar no Vasco contra um Bahia, que é um time muito forte, sólido e de muita capacidade técnica, tá? Então tem que ficar de olho nesse jogo. Se tivesse ali que falar, o bet é ambas esse jogo aqui. É chance de gol pros dois lados. Não cravo favoritismo, porque o Bahia fora de casa não é lá essas coisas, apesar de ter ganhado o primeiro jogo fora contra o Corinthians. Mas é um time que historicamente fora de casa no Brasileirão tem muita dificuldade. Vai pegar um Vasco em casa sempre muito forte, mas tá tendo muita dificuldade de ganhar seus jogos, tá? Então tem que ficar de olho. São Paulo e Grêmio, jogo dificílimo, tem um artilheiraço no time do Grêmio aqui, que é o Carlos Vinícius, tá metendo gol pra caramba. Então dificilmente o São Paulo pega o SG, coisa que ele também não tá conseguindo mesmo. Mas vai ser um jogo interessante porque o São Paulo tá melhorando, tá evoluindo. Temos jogadores para ficar de olho do meio campo para frente, principalmente o queridinho Bobadilha, que eu gosto muito, tá? Baita jogador e baita peça aqui para a rodada em termos de regularidade e também participa ofensivamente. Atlético Mineiro e Santos, temos que ver o que esperar desse jogo. O Atlético Paranaense, quer dizer, não jogou a última rodada porque era contra o Corinthians e o jogo foi anulado, adiado, né? Mas é um jogo bem complicado. Você vê que a rodada inteira está desenhando para ser uma rodada difícil. Por quê? Os times que são favoritos têm jogos equilibrados ou fora de casa, e os times que estão em casa mandando as partidas não são grandes favoritos para a rodada assim, nem tanta disparidade. Mas dá para ficar de olho nesse jogo também com o Santos fora de casa. É um time mais chato, assim como foi no primeiro jogo contra a Chape, tomou o gol, mas fez. Então o SG é difícil cravar para um dos lados, mas ofensivamente podemos analisar e estudar algumas peças, tá, Gabigol? Gosta de meter gol no Paranaense, pode ser até uma aposta. Fluminense e Botafogo, outro jogo difícil, complicado, mas temos peças também para analisar, pensando principalmente na regularidade. E na parte ofensiva, o Botafogo tem se mostrado um time muito sólido ofensivamente, mas tem falhado na parte defensiva, tá? Tem que ficar de olho. Então, Fluminense e Botafogo é um clássico de clássico, a gente não espera nada, pode acontecer tudo, mas claro que temos jogadores com peças de regularidade para esse jogo, e principalmente no Fluminense, que é o mandante. O James, que sempre é regular, o Acosta também é um jogador muito bom pensando em regularidade. Corinthians e Bragantino. O primeiro jogo que o Corinthians teve contra o Bragantino, que foi no Paulista, se não me falha a memória, tomou de 3-0. Complicado, mas foi fora de casa. Jogando em casa tem a chance de reverter isso e jogar um bom futebol, que se imagina do Corinthians também em qualidade técnica. Só que o Bragantino começou o ano muito bem, e eu sempre falo isso para vocês, falei no início da temporada, falei, Bragantino sempre começa o brasileiro bem. Ele só não tem elenco para se manter no topo, mas sempre larga bem. Então é válido ficar de olho em alguma peça do Bragantino. Quem sabe um Juninho Capixaba, lei do ex inclusive, é muito regular. Na zaga também podemos ficar de olho, tá? Podemos ficar de olho também. Já é a segunda vez que o zagueiro Mita, tá? E é bom potencial. Alex Vinícius não. Esse aí não dá pra ir não.
Inter e Palmeiras. No Corinthians também nós temos o Yuri Alberto, pode ser um bom nome, mas não é jogo para tantos gols não. O Bragantino se defende muito bem. Quem sabe o Memphis. Defensivamente temos o Mateuzinho, temos o Bidu. Então temos bons nomes sim, tá? Internacional e Palmeiras, o Inter começou muito mal, o Palmeiras estreou mal e depois conseguiu um bom resultado em casa, mas claro, é o mínimo que poderia fazer contra o Vitória, mas fez e fez o dever de casa. Já o Internacional, 2 jogos sem conseguir vencer, isso também é um pouco preocupante aqui, tá? Então vamos ficar de olho, não dá para confiar no Internacional, não dá também para botar muita fé no Palmeiras, mas temos que analisar com calma, porque é um jogo muito interessante e pode ser um jogo de muitos pontos pela partida em si, tá? Vamos lá então vender todo mundo, tá? Vamos vender geral aqui e vamos começar pelo gol, rapaziada. Vamos lá, pensando em goleiro, nós temos também que analisar que ainda estamos em período de valorização, tá? O foco ainda é a valorização, então isso temos que ter cuidado também, para não sair escalando a torto direito, escalando qualquer jogador, qualquer peça e esquecer da valorização, tá? Vamos lá, Walter sempre é uma boa pedida, eu acho que novamente vai ser um bom nome, não temos ainda o mínimo para valorizar, mas já considero uma boa opção. Meu Vieira da Chape, na última ele mitou, né, cara? 13 pontos, caraca, tô tomando gol ainda. Marcelo Rangel do Remo, cara, goleiro de falar, já vamos começar já a ter que escalar goleiros mais caros. O Everson seria a melhor opção, mas vamos deixar aqui por último, a gente vê se consegue analisar também outras posições, né? Vamos lá. Seguindo a lógica, Kaique Bruno, regularidade, bom nome. Mateuzinho não teve nenhuma partida no Cartola ainda, teve, né? Teve a primeira, né? Teve a primeira, que ele fez 4,80 mesmo sem o SG, cara. É um baita nome, tá? É um baita nome. O problema, ó, 11 cartoletas, esse que é o problema. Alex Telles não dá. O William, eu dificilmente acho que vai ser titular pelo jogo que fez na última partida, saiu substituído para a entrada do Fagner. Não sei se é um baita nome não, tá? O Bidu também é um nome interessante. Primeiro jogo que ele teve fez 2 desarmes, finalizou, não à toa fez 5,10 e não cometeu falta. Isso aqui também é ótimo para analisar em termos de potencial o Matheus Bidu, tá? Cara, esse jogo vai ser muito difícil, né? Eu tô escaldado até agora como que eu vou montar a estratégia para essa rodada pensando em defensivo, ofensivo. A gente vai ter que fazer alguma coisa aqui diferente, tá? Mas o Preciado entra, certeza. E vou falar para vocês que o outro jogador também que eu queria botar era o Lodge, tá? O Will Formiga é muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui, que o Galo acho que é o principal favorito da rodada. O Lodge tá caro, mas é bom também, né, galera? Cara, acho que eu vou até com essa dobra do Galo. Eu posso abrir mão do Preciado e botar o Igor Formiga. Preciado também. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, ó. Aí, galera, em termos de comparativo, tá? Notas muito parecidas. A gente vai analisar aqui. Isso aqui tá no Campeonato Mineiro, tá? Onde eles tiveram mais jogos até o momento. Cada um teve 3 jogos, minutagem muito parecida, tá? Então isso aqui dá para ter uma análise mais interessante. Em termos de finalizações, nós temos aqui o Lodge como um jogador que finaliza mais. Esse aqui não interessa muito. Ó, interceptações, o Lodge tem mais, porém desarmes é muito parecido, tá? 3 e 2.3. Corte. No geral, o Renan Lodge é mais regular e também está parecendo ser mais ofensivo, beleza? Acho que é basicamente isso, cara, que a gente tem aqui de muito interessante para analisar, porque bola aérea e outras coisas não me interessa tanto. Se botar no brasileiro, cada um teve aqui acho que 1 ou 2 jogos no máximo, um jogo e 2 jogos exatamente. O mapa de calor, você vê que são muito ofensivos, tá? Muito ofensivos. Finalização, ó, o Lodge teve uma para fora, teve aqui uma no gol. Em 2 jogos ele estou uma no gol pelo menos. Não, em 2 jogos teve uma que foi no gol e a outra ele não finalizou nenhuma no gol, tá? Teve uma assistência já, isso aqui também é bom. Em termos de desarmes, ó, os dois são muito parecidos, cara. Aqui já teve mais interceptação, o Preciado, tá? Desarmes 2 contra 2,5. Cortes 3 contra 2. Você vê que eles são muito parecidos, cara. Difícil até falar assim, um é muito melhor do que o outro, um é muito pior do que o outro. Não tem nem como falar muito. Se a gente botar o mapa de calor deles no Mineirão, ó, o Lodge é extremamente ofensivo, inclusive bate bola parada. Ele bate o escanteio pelo lado esquerdo. O Preciado é um cara ofensivo também, tá? Até pela formação do Galo, que é aqui, ó. Cadê? O Atlético Mineiro.
Cadê o Atlético Mineiro? Ó, o Atlético Mineiro já é um time que joga, não é até que nessa não. Geralmente ele vai com 3 zagueiros, até que nessa não tá provável com 3 zagueiros não, tá? Geralmente ele vai com os jogadores mais ofensivos aqui dos lados de campo, isso acaba ajudando um pouco mais na parte ofensiva, tá? Dessa vez eles vão meio preso aqui, né? Vamos ver, ó, o Alan Franco aqui é um cara que praticamente joga muitas vezes como um terceiro zagueiro. Dá para se analisar com um pouco de calma. Juan e Júnior Alonso na zaga não são peças lá que eu confio tanto. É o seguinte, por enquanto eu vou de Lloyd, vamos ver como é que tá o preço da zaga para a gente conseguir montar um time mais estruturado. E um jogador que eu não pretendo abrir mão tão cedo pelo que ele vem jogando é o Igor Formiga, tá? Não dá para deixar esse cara de fora tão cedo pelo que ele vem produzindo. Se eu botar o Walter no time, aí eu vou ter que abrir mão dele. Seguindo até essa lógica, vamos de novo aqui no Galo, para ver se a gente consegue dobrar com algum zagueiro mais barato. Ó, temos o Juan que é muito barato, porém não pontua nada, né? Esse que é o problema. O Júnior Alonso fez 3,5 e 4,50. Tá conseguindo entregar pontuações boas aí com desarme e tem na parte ofensiva também. Se eu escalar algum jogador, acho que seria o Júnior Alonso a minha base para rodar. Então eu dobrei o Galo de alguma forma e abri mão aqui de um lateral, mas consegui ter um zagueiro que vá me entregar alguma coisa. Seguindo essa lógica de zaga que possa me entregar pontos, vamos voltar para a tabela aqui. A gente tem o São Paulo jogando em casa com zagueiros que tem uma regularidade. Temos o Fluminense e temos o Corinthians com o Gustavo Henrique indo para o jogo. Dificilmente vai decepcionar. Então, seguindo essa tese, vamos lá. Cadê? São Paulo, Fluminense e Corinthians, tá? O Gustavo Henrique é um jogador que tem muita regularidade. No primeiro jogo ele já mostrou isso, fez 9,20 e detalhe, ele não fez gol, foi com desarme. E detalhe, não teve o SG, tá? Muito bom jogador e muito regular, porém muito caro. O mesmo vale para a Arboleda, muito bom, porém muito caro. Tá? O Gabriel Paulista pode ser uma boa, mas não é um jogador de tanta regularidade. James já é um cara mais regular. O Sabino também é um cara que tem um pouco mais de regularidade. Podemos fechar com o Sabino, que é um jogador de regularidade também. Tanto que no primeiro jogo conseguiu 5,20 e se não me falha a memória, o São Paulo não teve SG, porque tomou gol do Flamengo, né? Exatamente. O Sabino conseguiu entregar uma pontuação bacana, 4 desarmes e eu acho que eu vou de Sabino, tá? Vamos com o Sabino aqui por enquanto, pensando mais numa regularidade. O jogo é fácil? Não é. Tem chance de SG? Dificilmente, mas se for analisar aqui, acho que o Galo é o único time que tem a maior chance de SG na rodada com os jogos que temos pela frente, tá? Meia, galera, meia, queria muito botar esses jogadores com maior potencial, mas vai ser muito difícil. Os caras estão cada vez ficando mais caros, jogadores com muita qualidade, tá? Vamos pensar em jogadores mais baratos por enquanto. Breno Bidon, baita nome, no primeiro jogo já entregou muita coisa, teve gol, teve desarme, então um jogador com muito potencial. E olha que ele tomou cartão amarelo, tá? Finalização, muito bom jogador. Lúcio Acosta vai estar, até pela regularidade que ele costuma entregar, tá? Tem a média de 9,10, no último jogo ele fez 4,40 sem participação em gols. No primeiro jogo ele meteu o gol, né? Muito desarme, costuma finalizar também, é um jogador muito importante para quem gosta de cartola, não dá para abrir mão do cara desse, tá? Bobadilha é outra peça que eu acho que dificilmente fica de fora. O São Paulo não temos muitos meias em termos de potencial ofensivo, né? O Danielzinho tá bem também, ó. Cara, o Danielzinho também tá bem, né? E é um jogador mais ofensivo. Tá tendo desarme, já fez gol. O Danielzinho também é um cara interessante. Vou botar o Danielzinho por enquanto, tá? Pensando mais na ofensividade, mas eu gosto muito do Bobadilha para ser regular. E agora começa a complicação. Porque no Atlético Mineiro não temos nenhuma certeza de quem é que joga ali na armação do time, tá? Queria muito que fosse o Gustavo Scarpa, que há um bom tempo tá mal pra caramba no time. A gente tem que pensar se vai de Bernard, que é um jogador muito inconstante. No primeiro jogo que ele teve, ele até conseguiu uma pontuação ok, né? Cara, difícil, mano. Difícil confiar no Galo na meiuca. Igor Gomes também não seria loucura. O problema é que a gente tem peças do Galo para escalar. Temos, mas que a gente confie mesmo, não temos quase nenhuma. Zé Rafael, bom nome, não joga fora de casa, principalmente, é mais regular. Gosto do Montoro. Quem mais aqui, cara? Quem mais que a gente pode analisar? Deixa eu ver. Cadê?
Rapaziada, acho que não vai ter muito pra onde correr não. Pensando em meio campo aqui, a gente tá meio no escuro. Temos algumas apostas aqui, né? A gente querer usar mais nomes que te dê segurança, que te passem confiança. Não vou negar pra vocês não que a gente tá com pouco, tá? Estamos com pouco crédito aí nessa questão de jogadores que te passam muita confiança. Caraca, difícil, mano. Vou ter que pensar no jogador mais caro. E o cara que me vem na mente agora mais caro, pela probabilidade, é o Bidon, cara. Porque eu não vou escalar o Coutinho contra o Bahia. Não acho que não seja loucura, não. Pô, sem gol ele fez 11 pontos, tá? Danilo, muito bom, caro. Matheus Pereira, muito bom, caro. Me sobra aqui um Bidon da vida, cara. Porque o Arthur fora de casa eu não acho loucura também. O Arthur teve 2 jogos bons já pra Cartola. Ele tá se mostrando ser um bom jogador pra Cartola. 5,70. 6 pontos, já fora de casa mitou, dentro de casa mitou, sofre muita falta. Podemos dobrar com Bobadilha. Podemos pensar no Zé Rafael, que é muito regular também. No primeiro jogo ele já entregou 7,90, no segundo 10 pontos. Isso é muito bom, tá? Teve o gol e assistência, já está participando bastante ofensivamente no time do Santos. E eu acho que não vai ter muito para onde correr não, cara. Por enquanto vamos botar um Breno Bidon aqui, vamos. Que é muito bom para botar. Só que tá caro, eu queria botar um jogador mais barato. Mas por enquanto vamos assim, até porque ainda tem o meu ataque para montar, né, galera? Tem o meu ataque ainda para montar. Carlos Vinícius, cara, não dá para deixar de fora, mas vamos ter que deixar, por quê? Olha o preço dele e olha a valorização. É complicado, a média dele é absurda. Lucigol não seria loucura, e ele jogou no Grêmio também, tem uma leizinha do ex, mas também está muito caro. A gente tem que ser muito assertivo agora nesses jogadores aqui, tá? Yuri Bebeto pode ser uma boa, mas eu quero ter uma ideia de quanto vai ser, como vai ser a valorização dele. Temos o Memphis também, que é um jogador que aparece muito pouco no decorrer do jogo, mas quando aparece, sempre aparece com qualidade. Hulk vai entrar no time, deixa eu até ver aqui no Galo, o que nós temos aqui de jogadores, se tem alguém em dúvida. Eu acho que não temos ninguém aqui. O Coelho eu gosto, tá? Se for pro jogo, o Coelho eu gosto, nem que seja reserva de luxo. Sempre entregou pontos, sempre entrega. E é um jogador também que costuma participar bastante em termos de gols, tá? Mas vamos lá, seguindo. Abaixo do Hulk nós temos o Caleri, mas é um jogo bem complicado. Apesar que o time do Grêmio, em 2 partidas, ó, ele marcou muito gol. 5, mas tomou 3 dentro de casa. E no outro jogo ele tomou 2. O time do Grêmio está tomando gol. Está sendo muito ofensivo, mas está deixando muito espaço. Então pensar em alguém do São Paulo não chega a ser loucura, tá? Esse carinha aqui, galera, acho que eu não vou deixar de fora não, tá? Andrés Gomes. Cara, tá jogando muita bola, é muito regular. E quando você fala no jogador que tem regularidade, que sem gol consegue entregar aqui, como foi na primeira partida, 6 pontos, na segunda sem gol entregar 13, é suspeito, né, mano? É suspeito. Teve até uma assistência, beleza, mas pô, tira a assistência dele, ele faria 8 e 10, cara. É complicado você não ter um cara desse, né? Complicado. Agora, os jogadores mais baratos, eu também gosto do Carboneiro, tá? Gosto do Carboneiro. Ele teve uma assistência, mas sem a assistência ele entregaria aqui 5 pontos. 5,40 ele entregaria sem assistência, então é bom também. Viveiros, outro bom nome também. É um jogo um pouco mais complicado para você cravar e confiar no jogador desse nível, mas não chega a ser loucura, tá? Vamos ver quem mais aqui que pode nos alegrar, que pode entregar alguma coisa. Fluminense também temos peças, como é o caso do Canóbio, que é um jogador de regularidade, não chega a ser loucura. O John Kent está até se mostrando ser um jogador interessante para esse início de temporada, né? Apesar de ter imitado uma vez só, mas tem se mostrado já isso. Galera, acho que moiou. Serna pode ser uma boa aposta para a reserva de luxo. Serna perdeu um gol feito, inclusive, no último jogo. Nossa, que gol ridículo que ele perdeu. Ridículo mesmo, porque a forma que ele perdeu o gol não tem como. Eu acho que dá pra botar um jogador caro aqui, galera. Dá pra confiar no São Paulo? Cara, pior que o São Paulo é uma boa pedida, porque o time do Grêmio tá tomando muito gol. Dá pra pensar no Luciano, dá pra pensar no Caleri, mas também dá pra pensar num Roque e num Flaco, mano. É isso que pega, né? Isso que pega. Se eu botar aqui
Acabou minhas cartoletas. E eu tenho que escalar o goleiro e o treinador, é isso que pega. Não dá pra botar esses dois caras. Vai ficar muito caro. O time vai ficar salgado. Se eu botar aqui o Preciado, acho que me ajuda, hein? Se eu botar aqui o Preciado, só que eu tenho que pensar em valorizar também. Mas vou esperar sair o mínimo para valorizar, para eu conseguir passar essa ideia mais clara para vocês, tá? Esperar sair o mínimo para valorizar. Vamos lá, seguindo essa ótica em termos de treinador barato, Chapecoense, eu consigo botar o treinador da Chape, do Coxa, do Internacional, do Remo. Vou botar por enquanto aqui só para ter uma ideia de como vai ficar meu goleiro, tá? Vamos ver o que aparece aqui de goleiro. Se aparecesse um Walter, eu ficaria feliz, mas não vai. Léo Vieira da Chape. Por enquanto vamos deixar assim, tá? Por enquanto vamos deixar assim. Na reserva de luxo, essa aqui é só um esboço, tá? Na época tá doido, montando um time caro, sacrificando defesa, é um esboço. Eu quero olhar com mais calma daqui a pouco. Opa, calma aí. Ferrou. Ferrou porque eu fiquei sem Hulk. Galera, acho que vou ter que abrir mão de mais gente aqui. Porque minha ideia era ter o Hulk aqui, ó. Hulkzinho. Hulk. Vamos, Hulk. E não vai dar pra eu botar o Bidon mais. E do time do Corinthians. Não tô falando que o Bidon é unanimidade, não. Até porque o time do Bragantino dificilmente toma gol, tá? É um time muito chato. Pra tomar gol é difícil. E os caras estão tudo caro aqui do que eu queria que tivesse o Garro, né, mano? O Garro também tá caro. Também tá caro. Imitou na primeira partida ainda. Caraca, difícil, mano. Então ferrou, galera. Vamos ter que pensar em jogador mais barato aqui. Deixa eu ver o que tem de opção, né? Pra gente conseguir analisar com calma. Tá difícil. Até o Gustavinho eu não acho loucura não, tá? Pô, galera, Gustavinho contra o Corinthians. Cara, o Gustavinho no primeiro jogo, ele não teve gol nem assistência. Ele fez 7,5. No segundo jogo ele meteu o gol, verdade. Mas tira o gol dele, ele faria 4,20. Ou seja, ele tem regularidade. Ele tem média básica. Então não chega a ser loucura também pensar nele não. Eu gosto do Barros também, falei dele pra vocês. Em termos de regularidade, é um cara que vai te entregar pontos. Entregou de novo. Desarma bastante. Brigador. Cara, pior que a gente não tem muita opção. O Alan Patrick pode ser uma opção barata. Mano, não pensei no Alan Patrick. Porque ele joga em casa, é um jogador do pênalti, jogador do escanteio, da falta, tudo passa por ele, em termos, né? Então, vamos analisar aqui, meias, tá? Deixa eu pegar, do Galo já fui, São Paulo não tem, vamos pegar do Paranaense. Vamos pegar esses dois aqui, porque eu já passei pelo Fluminense, também já passei pelo Corinthians. Faltou esses dois times aqui. Nós temos Alan Patrick. Nós temos o Zapelli também, contra o Santos. O Zapelli, inclusive, é cria do Santos, né? Jogou lá. Se não me falha a memória, deixa eu botar aqui. Ou não, tô maluco, será? Acho que eu tô maluco, né? Esse aqui jogava no Santos, mano, sério mesmo. Não, jogou no Santos não. Caraca, eu jurava que o Zapelli tinha passado pelo Santos. Mas não, ele é cria. Ah não, ele é cria realmente do time do Paranaense, tá certo, veio da base. Viajei agora. Cara, o Zapelli não chega a ser loucura, só que é um jogador que não tem scout básico. É igual o Patrick, né? Se for analisar. Mas o Patrick joga 90 minutos, vamos botar no Patrick então. Jogo difícil, mas vamos botar no Patrick. Sobrou cartoleta ainda? Vamos ver o que sobrou de cartoleta. Sobrou 4 cartoletas. Eu consigo botar um goleirinho melhor agora. Ah, não, caramba. Pronto, galera. Tive que montar o time todo de novo, porque a página deu bug ali. Mas agora todos os goleiros. Eu consegui botar o Sampaoli. Já que eu botei aqui o Alan Patrick. Sobrou mais cartoletas. Consegui botar o Sampaoli. E dá pra botar um goleiro melhor. Só que se eu tivesse cartoletas, talvez eu iria com o Fábio. Mas sem muita confiança no SG, né? Então eu botava um goleiro muito caro para perder o SG. Tirando ele, seria o Everson, mas teria que triplicar o time do Galo. Já tô com o treinador, então eu acho que é muito ousado ainda. Quem mais aqui, cara? Não tem cartoleiro, estou dando uma ideia aqui, tá?
Carlos Miguel poderia ser uma boa, mas eu tô falando Patrick. Eu acho que o time do Inter vai fazer o goleiro do Palmeiras trabalhar e eu acho o Palmeiras favorito. Tô indo já no Patrick porque não temos muitas opções, é um cara barato e tem a bola parada. Rocher poderia ser uma boa também, só que eu tô com o Vitor Roque. Entendeu? Eu tô ferrado, tô cercado. Cercado. Ronaldo contra o Vasco não seria loucura, mas eu vou botar no banco o atacante do Vasco. O que me sobra é o Walter. Dobrar o time do Mirassol, né? Por enquanto eu vou fazer isso, não tem muito ponto de correr não. E aqui no banco poderia ser o Caleri, gosto do TT, mas o que tá jogando o Andrés Gomes não dá, não faz gol. Não é de tanta finalização, mas é um jogador excepcional para o time do Vasco e para o Cartola, consequentemente, ele acaba entregando muito também. Gosto do Carboneiro, tá? Dá para pensar no Carboneiro também. Não é loucura não. Regularidade, joga em casa, o time do Palmeiras é um time que cede muito espaço, pode ser bom também. Eu acho que é basicamente isso. Como eu falei, se tivesse cartoletas, não seria loucura botar um Serna no reserva também, tá? Na verdade, que você abrir mão de alguém, talvez eu abriria a mão do Luciano, beleza, mesmo sendo dentro de casa. Aí dá para botar o Andrés Gomes e botar um Serna na reserva. Pode ser interessante também. Porque a ideia é não perder muitas cartoletas, né? Se a gente conseguir subir um pouquinho o nível das cartoletas, vai ser bom. Beleza? Mas é isso, galera. É o que temos para hoje. O resto do time a gente monta depois. Capitão, por enquanto vai ser o Hulk, né? O Hulk tá jogando mal, não é o Hulk que a gente conhecia, que a gente gosta. Mas por enquanto é o que temos. Vamos botar Hulk então, vamos torcer para ele imitar. E vamos aguardar mais cenas dos próximos capítulos, beleza? Deixa o like, se inscreva no canal e vamos pra cima e até a próxima.